Olá, pessoal, boa tarde a todos. Hoje a gente está nesse sábado feliz com mais um encontro do nosso Missionários da Luz com Guaraci. Guaraci, mais uma vez, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada mesmo. E a todo mundo, um beijo grande, sejam muito bem-vindos. Vamos começar então, gente, com a nossa prece inicial? Babi, você pode fazer para a gente? Posso, claro. Querido Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos, estudando, aprendendo, debatendo, mas principalmente encontrando, mesmo que virtualmente, pessoas tão queridas, unidas pelo mesmo ideal, pela mesma vontade de aprender mais e de evoluir. Que nós possamos aprender todas as mensagens recebidas no estudo de hoje e, principalmente, que nós possamos praticar tudo aquilo que vamos aprendendo. Que a espiritualidade possa estar e alcançar a casa de cada um presente nesse estudo, trazendo luz e todos os fluidos necessários para cada um. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Aparecendo direitinho aí, gente, tá? Deixa eu ligar meu áudio. Peraí. Pode ir, por isso. Pode ir? Pode sim. Então, gente, no livro Voltei, do irmão Jacó, tem uma comunicação lá, uma fala do irmão Jacó, que ele diz assim, que é muito complicado a interação com o encarnado, que os encarnados nem sempre estão prontos, ou aptos, né, a entender o mundo espiritual e a abrir caminhos para o mundo espiritual. Então, nesses dois estudos, nesse estudo de hoje, né, que vão abranger 2 capítulos, a gente vê exatamente isso. No 15, né, fracasso, no 16, incorporação, a inabilidade dos encarnados para lidar com o mundo espiritual. A gente não tem assim, muito ainda esse adestramento próprio para conversar com o mundo espiritual. E é isso que a gente vai ver nesses dois capítulos de hoje. É a falta de condições nossa com essa lida. E entendendo que tem razão disso acontecer, porque, na verdade, a gente começou a conversar sobre o mundo espiritual há muito pouco tempo, né? Só quando a doutrina espírita chegou. Porque as doutrinas antigas, elas falavam da existência, mas não explicavam. E o espiritismo é que está trazendo isso para a humanidade. Eu digo para vocês assim, uma coisa muito séria, é que eu estudo muitas filosofias, né? Muitas, não é só a espírita, eu estudo também outras filosofias e outras ciências também. Então, o que acontece? O espiritismo é aquele que é o mais nobre, que é a informação mais interessante, mais extraordinária vem do espiritismo. Olha que hoje de manhã eu estudei Vedanta a manhã inteira. Então, por mais lindo que seja, mas o espiritismo dá de milhões a zero. Então, por isso é que a gente tem muitas dificuldades, às vezes, de lidar com as informações que vêm do mundo espiritual, principalmente para André Luiz. Então, é preciso que a gente se acostume com o mundo espiritual, sabe? Vocês vão ver por que eu estou falando isso. Nós temos que acostumar com o mundo espiritual. A gente ainda está com medinho de morrer, sabe? Ainda está com muito medo de morrer. E aí a gente não sabe que o mundo espiritual é que é o mundo da nossa casa verdadeira, é lá. E é isso que vocês vão ver aqui agora. Vocês já devem ter lido o livro, não sei, mas vocês vão ver que falta de condições desses encarnados, né, que eu me coloco entre eles, para entender o mundo espiritual. Vamos lá, Simone, por favor. Então, vê lá. O André Luiz, ele tinha acabado de assistir, né, aquela coisa da reencarnação de Segismundo. E aí eles falaram com ele assim, pois é, agora
nós vamos fazer nós estamos tratando de um outro tipo de renascimento, bem diferente do Raquel e da Adelina, que aceitaram com muito carinho, né, a presença lá do encarnante. Agora vamos ver um outro caso, bem sério. Então, isso ele falou, né? Ficaria deste modo habilitado a conhecer a extensão e complexidade de nosso fosso em defender companheiros imprevidentes que menosprezam a responsabilidade moral, fugindo aos compromissos. Agora, o caso é Volpini, é um outro espírito que ia reencarnar, mas o caso lá do Volpini foi bem diferente. Olha só. Enquanto os desequilíbrios se localizam na esfera paternal ou procedem da influência de entidades malignas, simplesmente, há recurso a interpor. Entretanto, se a desarmonia parte do campo materno, é muito difícil estabelecer proteção eficiente. Sabe, eu sempre quis saber muito sobre o lado feminino, porque o feminino ele é muito especial, sabe? Então, só que as mulheres, com todo respeito às mulheres aqui presentes, né, não entendem isso. Não entendem o especial que é ser feminino. Aí quer lutar com o homem no mercado de trabalho, dar cabeçada no mercado de trabalho, ficar lá brigando, querendo espaço, querendo... O lado feminino, gente, é uma coisa extraordinária. Eu tive uma visão hoje de manhã a respeito do lado feminino que me deixou extasiado. E as mulheres estão aí lutando para dirigir caminhão na Avenida Rio Branco, 6 horas da tarde, igual eu vi um dia desse aí no Rio, lutando para, sei lá, para ser estivadoras, né? Enfim. Nossa, é muito lindo o lado feminino. O espírito, quando ele adquire a possibilidade de reencarnar no polo feminino, ele está recebendo um prêmio de Deus. É o que eu estou falando para vocês, é um prêmio. Porque o lado masculino é muito bruto, sabe? Ele é muito imediatista, ele é muito, assim, terrivelmente fora do eixo da ternura, né? Dessa coisa que encanta. A pobre criatura, por 2 vezes sucessivas, provocou o aborto inconsciente pelo excesso de leviandades, e atualmente será vítima das próprias reflexões pela 3ª vez, segundo parece. Em vão temos oferecido o socorro de que podemos dispor. Então, veja bem, essa mulher estava grávida e ela não estava dando atenção, né, à gravidez dela. Parece que é uma gravidez assim, que o pai da criança não estava muito presente, e ela gostava muito das festas, né? São uma pessoa que estava muito ligada a essa coisa de sair, essas noitadas, né? E uma gravidez e usando bebidas, enfim. Pode passar, Simone. Aí vai. A infeliz deixou-se empolgar pela ideia de gozar da vida, né? O que se vê muito hoje, gozar a vida. Mas o que é gozar a vida, né? E emanou-se a entidades desencarnadas da pior espécie, que, para acentuar os seus planos sombrios, separaram do próprio companheiro, ansiosas por precipitar o coração nas emoções baixas, né? Então, quer dizer, essas entidades apareceram, afastaram essa mulher do companheiro dela, para tomar dela o tempo para gozos difíceis, gozos desnecessários. Na verdade, o que se vê hoje no mundo, e nós espíritas temos que estar muito atentos para isso, primeiro, para a gente não entrar nisso, e segundo, para a gente orientar. Sabe, essa coisa de falar que vai gozar a vida. Eu vou gozar a vida. Então, gozar a vida é beber, fumar, transar. É isso que é gozar a vida. E, claro, depois vem um lauto banquete, né? Regado a muita pizza, regado a muita coisa gordurosa. Isso que é gozar a vida. Só que o mundo espiritual, ele vê diferente. É isso que eu estava falando no princípio. Nós temos que ver diferente a vida. Se eu não ver a vida de maneira diferente, eu não estou entendendo a doutrina espírita, sabe? Eu não estou entendendo. Para vocês terem uma ideia, gente, a espiritualidade, ela gastou mais ou menos quer ver? Ela deve ter gasto mais ou menos uns 8.000 anos. Eu estou colocando de Vishnu, né? De Vishnu até Jesus. Mais ou menos 9.000 anos
ela gastou para explicar para o homem encarnado que ele tinha que ter cuidado com ele mesmo. Então, se a gente estudar todas essas doutrinas que vieram antes de Jesus, né, todas, você vai entender uma coisa só. A espiritualidade lutando, explicando o homem através dos grandes espíritos que vieram aqui, a uma coisa só. Ou você é imortal, ou você está reencarnado, e você precisa cuidar de você. Para quando Jesus chegasse, aquilo já estivesse no íntimo de cada um, para que ele pudesse trazer a mensagem do amor, a mensagem crística. Então, foi isso que aconteceu no mundo. Se você estudar qualquer dessas doutrinas, você vai ver isso, passo a passo para a pessoa se cuidar. E, no entanto, né? Pode passar, Simone. A organização fetal não se encontra em condições de suportar novos desequilíbrios, e se a pobrezinha despertar para o dever, abrirá ainda hoje uma terceira falência, se ela não despertar. Então, ela assim, chegou o dia fatal. Olha, se ela for para bagunça hoje, ela vai abortar essa criança. Mas vamos tentar até onde pode, né? Segundo o diretor, penetramos um aposento, seguindo, né, o diretor, penetramos um aposento bem mobiliado, onde se encontravam 3 entidades desencarnadas de horrenda figura que, em virtude do baixo padrão vibratório, não perceberam a nossa presença. Então, a mulher está grávida, e quais são as companhias espirituais dela? Essas aí. Ela estava longe, muito distante, né, de ter uma conduta perfeita para a criança que estava chegando. Tá? Aí, não sei, comentou um daqueles perversos inimigos do bem, porque arte infernal vem resistindo o intruso. Despejá-lo-emos na primeira oportunidade. Quando isso, eu não estou conseguindo ler, quando não tiver mãos de anjos trabalhando por trás. Certo? Então, quer dizer, eles estavam querendo que a criança fosse abortada. Para que eles queriam isso? Para que essa mulher ela não tivesse deveres com o filho e ficasse mais à mercê deles. Então, quer dizer, olha que coisa sórdida. Né? Eu não quero que você tenha o filho, porque se você tiver o filho, você não vai para as farras conosco, não vai dar oportunidade para a gente, não vai nos dar atenção. Então, eu prefiro, vamos tirar essa criança, que é o nosso empecilho. Então, aí que está, né? A responsabilidade, né, dessa criatura. É bom saber disso, porque, às vezes, no centro espírita, e eu já vivi isso, as pessoas, as mulheres grávidas, chegam lá para um atendimento específico a grávidas, explicar isso para elas, né, que ali elas podem estar na influência de espíritos atrasados que não querem que ela tenha criança para não ocupar o tempo dela com a criança e ela ter que afastar das farras, das noitadas, que vão ao encontro, né, desses espíritos atrasados que querem isso. A Puleio, que é o mentor que estava lá, né, a Puleio me disse, está observando, nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos. Muitas vezes devemos operar sobre verdadeiras tormentas de ódio que desintegram nossos melhores elementos magnéticos de cooperação. Esse é um caso típico. Veja a dificuldade, né, que esses espíritos têm de fazer com que o trabalho deles seja concluído. Então, você imagina, uma reencarnação, ela tem todo um contexto, né? Tanto do momento em que o espírito vai avisado que vai reencarnar, o momento de aproximação dos pais, o momento de aproximação do local onde ele vai viver, e essa coisa toda, né? Então, é tudo muito complexo, muito complexo. Existem técnicos, né, só para esse trabalho, existem espíritos só trabalhando com isso, e quando chega aqui em nós, dá essa dificuldade. Né? Então, isso aí é bom pensar, porque a coisa não é assim tão simples. Ah, eu fiquei grávida, que lindo, maravilhoso, vou fazer o quartinho do bebê, tá bom. Isso é uma parte, mas e a outra parte, a parte espiritual, que as pessoas não pensam, acham que o bebê vem da cegonha. Assim, essa fase de negócio de bebê da cegonha, ela é muito simbólica, extremamente simbólica. Por quê? O bebê que vem da cegonha, ele cai da onde? Cai do céu nos braços da mãe, assim? Então, a mãe não tem muito cuidado, precisa ter muito cuidado com isso.
na verdade, não é bem assim, sabe? Quando a gente tem essa informação do André Luiz, no livro Missionários, fica bem mais complicado, porque você tem que fazer uma preparação na casa, no ambiente, nas suas frequências, enfim, para que essa criança possa ser gestada de uma maneira muito, muito tranquila, porque não é fácil, gente. Eu tenho certeza que vocês vão de novo para o útero das mães de vocês futuras. E não vai ser fácil, não. Então, vão fazer... Eu tenho um livro chamado Psicologia do Futuro, do Stanislav Grof, né, que é um desses psicólogos transcendentais da atualidade. E ele conseguiu capturar, né, pessoas, ele levava a pessoa lá no passado, e essas pessoas diziam, né, escreviam até o que era a vida no útero, sabe? É uma vida muito difícil, não é tão fácil assim. O nascimento é uma coisa terrível para a criança. Para passar naquele canal ali, né, apertado, ele esse é um sofrimento muito grande. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração hoje, quando a gente se propõe a abrir um espaço como espaço espírita, e pode chegar lá pessoas de todo jeito. Então, a gente tem que ter esses conhecimentos da espiritualidade, né? Então, ele vai dizer que, de qualquer modo, sempre temos bons amigos nas zonas superiores, aquelas em que nos encontramos. Todavia, em certas circunstâncias, afastamos voluntariamente deles. Cesarina, que é a distinta lá, Cesarina poderia contar com diversas amizades, no entanto, ela mesma se incumbe de obrigá-las à ausência. E tem um pai que a estima com extremos de afeto. No entanto, sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela, que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram ao tratamento para o esqueço temporário. É o seguinte, esse senhor já tinha desencarnado. E aí, ele é apaixonado com a filha, né? Só que, o que a espiritualidade fez? Fez lá uma coisa lá, uma operação nele, né? Para que ele esquecesse temporariamente da filha, para não sofrer pela filha. Então, o afeto era tão grande entre o pai e a filha, que tiveram que fazer isso, senão ele sofreria muito, enquanto que ela, né, estava completamente desorientada, ela não queria uma coisa mais assim, mais avançada no campo da espiritualidade superior dela mesma. Dela mesma. Então, ela não queria isso, né? Pode passar, senhor. Está observando? Ah, já passou. Então, havia então recurso para a aplicação do esquecimento do mundo das almas? Olha que interessante essa pergunta do André Luiz, né? Bom, vou colocar aqui em cima que eu não falei, né? Está observando, nem sempre a nossa tarefa se desdobra ao longo dos jardins afetivos, e já leu. E aí, o que acontece? O André Luiz pergunta assim, mas tem recurso de aplicação do esquecimento no mundo das almas, no mundo espiritual? Isso é uma novidade, tá, gente? Eu, sinceramente, quando eu estava estudando isso aqui, eu falei, eu não sabia disso. Né? Pelo menos eu imaginava que podia acontecer. Se alguém me perguntasse, eu dizia assim, provavelmente lá isso tem muito recurso, mas eu não sabia que o André Luiz tinha falado isso, não me lembrava, né? Então ele vai responder, não tenha dúvida, em nossa esfera, dureza e ingratidão não podem perseguir o amor puro. Isso é fantástico, né? Pureza e a ingratidão não pode, né, perseguir esse amor puro. Quando as almas reencarnadas se revelam impermeáveis ao reconhecimento e à compreensão, distanciamos-nos delas, naturalmente, ainda mesmo quando encerrem para nós valiosas joias do coração, até que se integre no conhecimento das leis de Deus e se disponha a segui-las em nossa companhia. Vou fazer um parêntese aqui para falar para vocês uma coisa. Quando a pessoa começa a estudar e a entender o mundo espiritual, sabe, a crescer para o mundo espiritual, normalmente ele fica assim muito distante do comum das pessoas, entendeu? Então, por exemplo, ele tem poucos amigos, ele não consegue conversar porque as pessoas não entendem, e aí o que vai acontecer? Muitas vezes ele tem que fazer esse afastamento, não é físico, mas esse afastamento emocional das pessoas que ele mais ama. Sabe? Então ele tem que fazer esse afastamento, porque senão ele não consegue fazer o caminho dele.
E eu não gostava disso, eu achava isso muito estranho, por que tinha que ser desse jeito? Até que um dia, né, alguém me explicou, olha, se você está nesse processo de crescimento espiritual, que você não encontra pares, né, para você conversar, principalmente na família, e você tem que fazer esse afastamento emocional, muito a contragosto, é porque você vai crescer naquilo para você voltar e ajudá-los ainda mais do que se você estivesse próximo deles agora. Porque agora você entraria na frequência deles. E você não poderia ajudá-los de acordo, né? Aí, quando você afasta um pouco deles e aprende, então você pode ajudá-los de uma outra forma. Ou seja, você não vai perder o contato, mas é muito difícil, é muito doloroso. Não é fácil essa coisa, não. Eu não sei se vocês passam por isso, né? Mas você se sentir sozinho. Você tem, por exemplo, tem hora aqui que eu estou estudando coisas maravilhosas mesmo, ninguém compartilha comigo, não tem com quem compartilhar isso. Não tenho. Às vezes eu quero falar uma coisa que eu estou vendo, que eu estou aprendendo, aí as pessoas, eu converso com a pessoa muda de assunto. É uma tristeza um negócio desse. E a gente tem que aceitar, poxa, eu não posso obrigá-lo, né? Ou obrigá-la a entender dessa maneira. Às vezes, a gente está falando uma coisa, você termina de falar, a pessoa fala assim, aqui, você pode me dizer onde que eu compro graxa de sapato? Sabe? Não, você até toma um barco, né? Você fala, não é isso que eu quero. Mas então isso se justifica, né? O custo-benefício disso é que você está aprimorando para ajudar com mais propriedade, né? Quando somos fracos, porém, embora muito amoráveis, e não nos sentimos com a precisa coragem para o afastamento necessário, se merecemos o auxílio de nossos maiores, somos favorecidos com tratamento magnético que opera em nós o esquecimento passageiro. Então, fica essa marca para a gente. Pode acontecer isso, né? Lá no mundo espiritual, a gente pode fazer um esquecimento temporário daqueles que estão nos machucando por aqui, sabe? Então, se o espírito merece, como ele diz aí, ele tem essa ajuda. A situação é muito grave, é impossível prosseguir em nosso esforço de assistência com o êxito desejável. Nossa irmã afunda-se cada vez mais nos desequilíbrios destruidores, né? Então, aliados a esses distúrbios, das vibrações desordenadas do plano mental, vemos que a posição de Volpini, que é o reencarnante, é insustentável, não obstante nossos melhores esforços de socorro. Então, eles já estavam dando a coisa por vencida, né? Não ia conseguir essa coisa, né? Estavam fazendo as últimas tentativas, mas não conseguiria. Isso é um aborto provocado, né, gente? Vai dar a impressão de aborto espontâneo, mas não, é aborto provocado. Aborto provocado por ela é crime. Isso é um crime, né? Pode isso, mãe. Unindo-se, né? Unindo-se voluntariamente, indicou as entidades viciosas que a cercavam, a esses adversários infelizes, entrega-se agora a prazeres e abusos de todas as sortes. Seus desvios sexuais nos últimos dias têm sido lastimáveis e enorme a quantidade de alcoólicos aparentemente inofensivos de que tem feito consumo sistemático, aliados semelhantes a distúrbios vibrações desordenadas no plano mental. Ela consegue pegar a frequência desorganizada dos alcoólicos, das relações sexuais sem nenhum compromisso, né? E das suas posições mentais infelizes. Ontem à noite eu participei de um grupo de estudos do livro Evolução em Dois Mundos, quando o André Luiz estava explicando a formação dos pensamentos, que tem um fluido, né, que vem da mente. Então, esse fluido, ele encontra a vontade, né, do espírito, e aí ele cria um veículo no qual o pensamento vai se exteriorizar, sabe? Então, o que acontece? A pessoa tem um desejo extravagante, né, com a mente desorganizada, que pensamento que vai sair? Percebe? Como é que a gente tem que tomar conta disso? Porque esse pensamento, ele é matéria, ele é energia, e ele vai criar forma-pensamento, e vai envolver a pessoa naquele estado. Eu ainda dei exemplos para eles ontem, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque, veja bem, eu sei muito bem explicar o que é um fato biológico. Eu sou professor de biologia,
Então, eu vou explicar lá para eles o que é o diencéfalo, digamos, né? E aí, se eu chegar lá, só explicar, falar o que é diencéfalo, é uma coisa. Agora, se eu chegar envolvido com o estudo, é outra coisa. Então, é isso que a gente tem que entender. Porque, senão, eu vou ser um tremendo repetidor de informações. Mas eu não estarei envolvido, eu não estarei levando aquela beleza do ensino, né, para aquelas pessoas. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse negócio do pensamento. Vigiar muito o pensamento, porque ele vai criar essa onda, ele vai receber esse fecho na mente, que é um feixe fluídico, e ele vai como se fosse um fio ali dentro, né? E aí ele vai fazer as operações quando ele for exteriorizado. Então, o pensamento é muito interessante. E essa moça, né, Cesarina, ela estava com o pensamento todo desorientado, porque a mente estava desorientada, porque ela queria ficar assim e porque tinha avanço, né, de espíritos obsessores. Então, ela ficou numa situação insustentável, né? Que ela aceitou. Porque se ela não tivesse aceitado, não teria acontecido nada disso. Então, o obsessor ele só vai entrar em nós e vai atuar se a gente deixar. Né? Pode passar, Simone. O caso Volpini era muito diferente do Segismundo, né? A forma física embrionária demonstrava mancha violácea, revelando dilacerações. Você já estava dilacerando o feto. Já estava numa situação em que, na verdade, não tinha mais jeito. No futuro, sabe, a gente vai ter condições de ter câmeras, né, que vão filmar em tempo, né, real o que está acontecendo lá com o feto. Então, as mães do futuro, não vou dizer ainda próximo, né, mas as mães do futuro, um pouquinho mais distante, elas vão acompanhar todo... Não tem esse negócio do bebê eletrônico, que a criança está no quarto, né, e a mãe está vendo onde estiver, vai ter isso. Então, as parturientes, as mulheres grávidas, elas vão ter essa noção de ver as crianças como estão lá no útero, para ver o que eu preciso fazer melhor para ele agora. Então, o cuidado da mãe vai ser desde a formação do feto. Ela já vai começar a ter esse cuidado com aquilo que ela faz da vida. Isso vai ser trabalhoso, claro, né? Mas vai ser muito mais interessante. Vou dizer para vocês por quê. É uma coisa muito simples. Quando Francisco de Assis, a Antonieta deve saber disso, né? Quando Francisco de Assis foi reencarnar, segundo consta, ele falou assim, não preciso de ajuda, eu reencarno sozinho. E ele fez a reencarnação dele, né? Mas é Francisco de Assis. Agora, essas crianças do futuro serão quase iguais a Francisco de Assis. Então, eles vão precisar de uma atenção muito, muito, muito grande dessas mulheres, dessas mães, né? Dos pais também, mas principalmente das mães que estão com ele ali no útero. Então, isso aí é para uma reflexão para o futuro. Pode passar, Simone. Então, aí está o bichinho, né? Lá, bonitinho, né? Pequeninos monstros, olha só. Somente perceptíveis ao nosso olhar, nadavam no líquido amniótico. Eu tentei achar uma figura dessa, mas graças a Deus que eu não achei, porque seria muito triste ver também, né? Invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Toda a placenta era sediada por eles, provocando-me terrível impressão. Vocês sabem que está tendo umas informações que, a partir do ano que vem, vai aparecer uma bactéria, que é o miasma. Ela não é uma bactéria física que nem esse Covid, não. É uma bactéria miasma, que ela vai sair de dentro das pessoas e atacar a própria pessoa. É isso aí, que está atacando o feto. Então, o Divaldo Franco até falou isso há poucos dias aí, desse perigo que nós estamos correndo. Eu assisti uma live de um espiritualista um dia desse, ele explicou com mais detalhes. Então, essa bactéria, assim, pode ser que não, porque essas profecias, o Emmanuel diz que toda profecia é feita para não dar certo. Por quê? Para você se prevenir. Então, vai acontecer isso assim, opa, então não vamos tomar cuidado porque não aconteça. Então, por isso que a profecia acontece. A profecia existe para não dar certo, né? Se a infeliz obcecada pelos prazeres criminosos não se detiver nessa noite, a organização fetal será expelida até amanhã, depois de pensar alguns momentos, salientou.
tentarei o derradeiro recurso. Ainda tem uma manguinha lá, né? Uma cartinha lá. Então, a organização fetal não poderá resistir a uma nova investida. O diretor convidou-me a examinar a gestante. Ao lado dela permaneceram as entidades inferiores a quem me referi, que demonstravam absoluta ignorância de nossa presença. Pode ir. Então, aproximou-se uma velha senhora, dona da casa, e Apuleio colocou sua destra na testa daquela senhora, tentando por ela persuadir Cesarina a não cometer o desatino de sair, o que seria fatal. Então, apareceu lá a dona da casa que essa mulher morava, aí fez aquela coisa, né, de botar a mão na testa lá da senhora e passar a informação para ela falar para Cesarina. Vamos ver o que deu. Aquela senhora conversou com Cesarina. Minha amiga, estou receosa por você, não vá. Desconfie de certas amizades pouco dignas. Seu estado, Cesarina, é melindroso. Por que você ceder? Aquelas coisas, né, que eles tentam informar, ajudar. Então, uma festa de aniversário em pleno bar não pode servir às suas necessidades presentes. Aquele negócio do aniversário, né? Aqui perto de casa tem uma casa de shows, isso é um tipo assim. Gente, uma vez eu fui lá. A conta ficou num valor que eu almoçaria 15 dias. Mas eu fui convidado, ainda bem que eu não gastei dinheiro, né? Eu fui convidado. Mas quando veio a conta, eu tive a curiosidade de ver. Nossa, eu falei assim, gente, com esse dinheiro aqui, eu almoço 15 dias, não dá sobra. Sabe? Então, quer dizer, umas coisas que o homem faz, né? Que eu não sei para que a gente faz um negócio desse. Abriguei você em nossa residência como se fizesse uma filha, e devo estar vigilante, como se fizesse uma filha, nem preciso estar vigilante. Nutre a esperança de ver reaproximar-se do esposo, né? Que, segundo creio, deve estar ausente por simples questão de compatibilidade de gênio, mas se você não se defende do mal, como atender a situação? Quer dizer, a pessoa completamente desnorteada, né? Os obsessores ali presentes aproximaram-se de Cesarina e essa respondeu: tranquilize-se, minha boa Francisca, não precisará ensinar-me virtude. Tenho o meu compromisso para hoje e não posso faltar. Tem pessoas que são assim, né? Elas tomam a decisão, se não remove definitivamente. Ele chega para você e fala: é isso, se for para o bem, beleza, e se não for? Como é o caso dessa pessoa. Então, quando a gente estuda Jung, e até na semana passada estava um senhor dando uma aula, como é que chama a semana? Foi no domingo, se eu não me engano, tinha um senhor dando uma aula sobre psicologia. Não estava? Foi essa semana. Hein? Cláudio Conte, que ela falou. Lembra quando ele falou que a gente tem duas personalidades? Né? Que tem os dois, né? Então, enquanto essa personalidade, se ego inferior, flutuar na nossa vida, acabou, a gente não consegue. A gente dá essa resposta que essa mulher deu aí. Não posso faltar. Sabe? Eu gostei muito daquela imagem que ele colocou, foi muito interessante. Né? Não concordo, Cesarina, nem estou fazendo pregação de virtude à sua consciência responsável. Quero despertar suas fibras de esposa e mãe. O homem cujo convite fez por você não merece confiança, não é digno de consideração. Mas não vai adiantar nada, né? O ambiente era de consternação, porque se os espíritos superiores são equilibrados, não são insensíveis, né? Pode passar. Acompanhei Apuleio durante longos minutos de silêncio, penetrando em seguida uma casa de barulho ensurdecedor. Quer dizer, ela foi para a festa, né? O grande balão e departamento reservado estavam repletos de homens e mulheres inquietos, excitados pela música bulhenta e estonteadora, mas a assembleia de desencarnados de condição grosseira era muito maior, tomada da mesma alucinação de perigoso prazer. Então, minha gente, olha, não sei se vocês gostam dessas músicas de batida, né? Tum, 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 tum. Essas músicas muito ligadas nesses esses shows, né, que tem aí, igual a TV no Rio agora, né? E outros mais, né? Então, eu estava estudando sobre esse tom, né? Esse tum, 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 que a Aline fala isso muito comigo, né, pai? É um absurdo tum, tum. Você não sabe o que acontece com a pessoa. Mas eu fui estudar, né? Porque ela, como professora de música, ela me alertou e eu fui estudar isso por quê?
Então, segundo consta, nas civilizações primitivas, não tem o batido do tambor? O batido do tambor é para criar um estado diferenciado de consciência, um estado alterado de consciência, para que as pessoas possam entender o que é que está vindo de intuição para elas. Então, eles faziam aquele tum-tum, fazem ainda, né? Aquele tum-tum para alterar o estado de consciência. Então, ele funciona como uma droga. E aí eu já tive um estudo também sobre droga eletrônica, né? Que são esses sons que tiram a gente do eixo. Então, nesses lugares aí, o que acontece? Eles põem uma música muito alta para tirar a pessoa do senso dela, né? E para intuir a pessoa a cometer os enganos que cometem lá. Sabe? Então, esse é o caso. Mantenha-se na defensiva, advertiu o diretor. São poucos os desencarnados com reduzido tempo de experiência que podem penetrar em ambientes como este, para serviço de proteção. Eu, quando desencarnar, não quero nem pensar num lugar desse. Sabe? Isso é muito complicado. É muito sério, imagina para desencarnado. Né? Então, Apuleio aproximou-se e tirou o filho, né? Não teve jeito. Tirou a criança, né? Que a ela se abraçava como criança, em subconsciente. Em seguida, viu aplicar passes magnéticos em toda a região uterina, empregando infinito cuidado, retornando Volpini, que confiara as minhas mãos para proteger com eficiência, né? Então, ele tirou a criança, fez o aborto, né? Falou-me calmo, né? A criança foi retirada e levada a uma organização socorrista, depois de atender a todos os deveres que ele competiu. André desejou, na qualidade de médico, observar o que se passava com a pobre mulher fracassada em sua missão, né? E, com grande surpresa, porém, verificou que Cesarina não se encontrava em casa. Isso aí foi lá no dia seguinte, né? Não se passaram muitos minutos, uma vizinha interpelava a senhora que Apuleio influenciara, perguntando-lhe o que desejaria saber, né? Então, ela está internada, se não me engano. Cesarina explicou a matrona, na manhã de hoje foi recolhida a uma casa de saúde em estado grave. Então, fortemente impressionado, André soube que Cesarina, em gravíssimas condições, acabava de dar à luz a uma criança morta. Quer dizer, foi o que aconteceu, foi aquilo que foi possível fazer para não prejudicar a criança, né? Então, essa daí foi um fracasso. Por isso é que o capítulo chama fracasso. O fracasso de uma encarnação que não foi bem sucedida. Agora, licença. Mandaram uma pergunta para a gente pelo WhatsApp, que é assim, prof, beber na gestação é homicídio? Não entendi, Bela, fala de novo. Professor, beber na gestação é homicídio? Assim, é uma atitude muito, muito perigosa. A gente não vai falar que é homicídio, porque a gente não sabe o tamanho de quanto a pessoa está bebendo, né? Se ela beber exageradamente, nossa, é um homicídio. Isso aconteceu, né? É um homicídio. Agora, de todo sentido, não é bom, né? Acho que a mulher, quando ela engravida, né, ela e o marido, né, os dois têm que fazer uma limitação de coisas que estão muito acostumados a fazer. O que Jesus falou, né? Para essa raça de espíritos, só com muito jejum e oração. Ou seja, para você vencer uma dificuldade grande, que era o caso, ali ia ser uma obsessão. Para você vencer um caso muito, muito, muito grande, assim, só com jejum de atitudes, né? Jejum de comportamentos que você estava tendo, né? E a oração, para você entender que ali está vindo uma criança que pode ser a tua salvaguarda do futuro. Então, é preciso sempre os pais entenderem assim, está vindo uma criança? Tá. Então, pode ser a ajuda do futuro. Pode ser o grande espírito que vem para ajudar aquela pessoa, sabe? Ou então um grande erro que essa pessoa, mãe ou pai, cometeu e que essa criança está vindo para eles corrigirem com ela, que foi um caso do Segismundo ali, né, que tentaram entrar juntos para tentar resolver o problema. Então, é muito sério isso, sabe? Nós temos que tomar uma posição. Bebida alcoólica, isso tem que acabar neste mundo. Por quê? A pessoa, quando desencarna, lá não tem bebida alcoólica. Não tem. E como é que ele vai arrumar? Ou ele vai sofrer a beça, né? Numa abstinência terrível, que aqui, quando a gente estuda sobre drogas alucinógenas, e que há abstinência, quando vão para clínicas e que tem essa abstinência,
eles falam que a pessoa entra em estado de bode. Eu não sei se você já ouviu falar isso. Entra em estado de bode, que é um estado alucinante, sabe? A pessoa fica desesperada. Imagina esses alcoólatras quando chegam no mundo espiritual. Ou então quem faz uso da bebida. Então, por situação nenhuma, nem na gravidez, né? E nem fora dela, em situação nenhuma, o álcool é importante. Agora, eu posso causar também homicídio, né? Dirigindo embriagado, né? Eu também posso causar esse acidente, né? Eu posso causar um acidente cardiovascular, né? Pode causar tudo. A bebida já era. Né? Um dia a gente conversa por que foi possível a bebida chegar até o homem. Mas agora já era. Não tem mais. Alguma coisa mais, gente, você queria comentar? Não, só isso. Obrigada, agora sim. Então, vamos agora para o capítulo 16, que é a incorporação. Né? Agora nós vamos ver como é que é possível não um processo de... Quando você fala em incorporação, eu conheço muita gente aqui no mundo físico, nos centros espíritas, que combate o André Luiz com essa palavra incorporação. Então, porque o espírito não entra no corpo de ninguém. Tem incorporado essa impressão, né? Que eu vou entrar no corpo de uma pessoa. Mas, na verdade, o que você incorpora são as ideias do espírito comunicante. Aí você incorpora. Então, o espírito faz uma mensagem, e essa mensagem, você incorpora essa mensagem para transmitir. Então, é nesse sentido, essa questão de incorporação. Só pode ser nesse sentido. Nossos companheiros encarnados em solicitações sucessivas insistem pela vinda do irmão Dionísio. Vou só definir isso aí. Esse Dionísio Fernandes, ele trabalhava num grupo de espíritos encarnados, um grupo espírita, né? Ele fazia parte ali dos encarnados. E aí ele desencarna. Aí o grupo quer falar com ele. Aí o Guaraci desencarna, o pessoal do GRES quer saber do Guaraci. Traz o Guaraci aqui para conversar com a gente. É mais ou menos um negócio desse, né? Você tinha desencarnado, eles queriam conversar com ele. E aí, vamos resolver que tem um monte de ponderações, e o que vai dar isso? Pode passar. Então, estimaria receber a devida autorização para trazê-lo, né? Poderia incorporar-se na organização medíanica da nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos familiares. Isso aí, essas coisas de encarnado que não tem o que fazer, sabe, que não entende nada, o sujeito que é desencarnado, deixa ele. É aquele negócio que o Chico falava, né? O telefone toca de lá para cá, para que ficar pedindo, né? Nossa, se desencarnou, deixa ir embora na paz do Senhor, né? Então, aí, esse é o Alexandre falando, ela não tem qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides, né? Entretanto, embora Euclides é um espírito que está ali intercedendo para trazer o nosso Dionísio lá. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Não está preparado. Né? Então, vamos lá. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que eles faltam em sentimento e compreensão. Então, você conversar com um desencarnado que você conheceu é muito difícil. Por quê? Ele não vai falar exatamente como ele falava, ele não vai ser... Ele já pode ter mudado o pensamento dele, né? Muito isso. Um dia desse aí, eu tive uma chamada terrível, sabe? O meu sogro, né? Eu tive 2 casamentos, meu primeiro casamento, o meu sogro, eu gostava muito dele, e ele era muito engraçado, ele fazia a gente rir muito, porque ele contava os fracassos dele de uma tal maneira que ficava engraçado, ficava atrás de cômico, a gente ria muito, né? E aí, um dia desse, eu comentei um desses que ele falou para mim, né? A gente tinha muita ligação. E aí, eu comentei isso, né? Quando foi à noite, eu estava lá no Centro Espírita, fui fazer uma palestra, eu fiquei por passe. Aí, do nada, a médica falou assim, ô, Guaraci, o seu sogro está aqui. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, eu falei nele hoje, né? Aí ele mandou um recado para você, eu falei, qual? As pessoas mudam. Gente do céu, eu enfiei a cara lá na terra. Okay? Ele falou, as pessoas mudam, você está falando de mim de um jeito que eu era, agora não sou mais assim. Olha como é que é sério ficar falando essas coisas, né? Então, vamos lá. Pode continuar. Não adicionamos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé viva, a diferença de vibrações da nova esfera em que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente, a profunda emoção dele com essa reaproximação,
talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e possivelmente concordaremos com a inoportunidade de semelhante essa medida. Então, tinha muita coisa em ação, né? Você tinha a própria médium, que tinha os problemas que a gente vai ver daqui a pouco, você tem a família dele, né, do desencarnado, você tem o próprio grupo, né? Então, para que você vai colocar uma coisa assim, se a gente não tem essa preparação, sabe? Então, isso aí sabe, é muito bom a gente saber, porque que nós vamos desencarnar, vamos. Nós estamos aqui um grupo de 11 pessoas, não é isso? Qual que vai primeiro? A gente não tem a menor ideia. Agora, o que for, que ele tenha paz onde ele estiver. Que a gente dê paz para essa pessoa. Porque a gente não sabe o que está passando lá no mundo espiritual. Eu, às vezes, vejo, né, amigos meus que desencarnam, nossa, às vezes estão passando problemas seríssimos lá de adaptação. Muito sérios, não estão entendendo nada e estão pedindo ajuda, e estão desesperados, a gente fica aqui chamando eles, né? Euclides insistiu com o Alexandre, então, para trazer o Dioniso. Então, né, houve aí uma assistência. Só possuo razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender os companheiros que se sentem igualmente credores da sua confiança e estima, pode avisá-los que Dioniso virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente, disse Alexandre. Então, resolveu, eles insistiram, né? Alexandre falou, não é bom, não vai ser bom, mas eles insistiram. Aí o Alexandre falou, então tá bom, você quer passar pela experiência, então vamos passar. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos de psicografia comum, acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, localizados ao longo da boca, da garganta, da laringe, do tórax, do abdômen. Olha a complicação, né, de uma psicofonia. Quanta coisa precisa ser vista ali. Nós vamos estudar ainda nesse livro, parece que materializações, não sei se você já estudou isso, né, que o Alexandre, ele plasma, né, uma garganta com ectoplasma, já estudamos, né, para ele falar. Então, é muito complicado, sabe, essa questão da psicofonia, da psicografia, tem que ter toda uma preparação, sabe, com muito cuidado, a gente não pode ficar aqui insistindo. Penso assim, sabe, se vocês discordam de mim, fica à vontade, mas o nosso dever aqui, enquanto encarnados, enquanto trabalhadores dos centros espíritas, é o seguinte, fazer aquilo que chegou para a gente fazer. Chegou uma coisa para fazer, vamos dar conta daquilo? Não vamos ficar pedindo muita coisa que a gente, às vezes, não tem condições de suportar, né? Então, eles foram lá no lugar onde Dioniso estava. Agora, onde que estava, gente? Zonas, ele estava ainda numa zona muito inferior, não distante da crosta terrestre. Veja que ele não estava nessa coisa toda, não, ele não estava nessa grandeza toda, muito embora ele tenha sido um grande companheiro de trabalho lá do círculo, né? Porque muitas vezes você não pode retirar, por exemplo, desencarna uma pessoa aqui. Se a espiritualidade retirar ele muito longe, ele sofre pelas frequências, porque ele tem um choque frequencial. Então, ele está acostumado com a frequência da crosta. Aí você pega esse espírito e joga lá, ele não tem condições ainda muito mentais para isso, espirituais. Joga para uma outra colônia maior, ou mais alta, e o que vai acontecer? Ele vai sofrer um choque vibracional. Então, ele pode entrar no estado de letargia, porque não vai compensar as energias. Então, por isso que ele fica naquilo que é possível ele ficar. Então, no caso do Dioniso, ele estava lá numa zona, né, muito próxima da crosta, que é o que tem gente que não sai nem da cidade, né? A cidade já tem esses hospitais, né, espirituais, a pessoa desencarna, tem gente que não sai nem do hospital que ele desencarnou, fica lá, achando que ainda está, né, sob o tratamento do médico de lá. Porque o trabalho, gente, vamos entender uma coisa, todo o trabalho a favor de qualquer pessoa, ele tem que trazer com ele um negócio chamado compaixão, né? Essa compaixão é uma variação do amor. Então, se você quer trabalhar para o bem, você tem que entrar na faixa do amor, senão você não consegue. Então, você não pode ficar, né, dando trancos em ninguém, sabe? Assim, eu presenciei um desencarne aqui em Juiz de Fora,
que foi interessante, né? A pessoa, quando ela foi internada, eu falei com uma pessoa muito próxima a ela, ela não vai voltar, não. Ela estava no hospital, ela não vai voltar. Vocês podem tomar cuidado já, né, que ela não vai ficar, não tem jeito dela ficar no corpo, não. E essa pessoa que eu falei era médica. E essa médica acompanhava o caso lá na UTI, dia a dia, né? Aí, quando foi num sábado, ela falou para mim assim, você errou. Eles vão dar alta nela amanhã, vai sair. Eu falei, vai, ela vai sair amanhã ou segunda-feira. Ela vai sair. Sair para onde? Sair do corpo, né? Porque na segunda-feira ela desencarnou. Aí a mulher ficou assim, mas como é que você sabe disso? Eu falei, gente, assim, pega a frequência dela, ela não suporta mais ficar no corpo. O corpo já está expulsando. Aí, na hora do desencarno, bom, desencarnou. Aí nós fomos lá no velório. Quando eu cheguei lá no velório, eu não vi a dona nem perto do corpo e nem ao lado do corpo. Nem no corpo. Quer dizer, você chega lá, a dona está no corpo ainda, o espírito está no corpo ainda, né? Eu não vi em lugar nenhum. Aí eu perguntei para os espíritos assim, onde ela está? Eles falaram comigo assim, está no hospital. Não pode sair do hospital por enquanto. Vai acontecer o seguinte, faltando uma meia hora para o sepultamento do corpo, eles vão trazê-la aqui para fazer o desligamento dela do corpo final, o desligamento final, mas vão voltar com ela para o hospital. Gente, foi impressionante, faltava meia hora. A espiritualidade deu um jeito de dar fome na filha mais desequilibrada da turma, né? Aí a filha foi lanchar. Aí chegaram com o corpo, com a dona, né? E aí, uma barulhada no velório, aquela falação. Eu ia falar, eu não tenho nada, nem sabia, nem tinha conhecido essa dona. Aí eu ia falar assim, gente, vamos orar, né? Eu ia falar, eu ia entrar no assunto lá. Quando eu ia falar isso, o filho dela falou, gente, por favor, vamos fazer silêncio. Eu falei, meu Deus do céu, muito amparo, muito lindo isso. Aí chegaram não era uma maca, nem cadeira de roda, era um treco qualquer que trazia pessoas. Aí aproximaram, né, a pessoa, é toda adormecida, toda caída, assim, e fizeram lá o trabalho, né, e tal, e aí foram saindo com ela. Eu falei com a pessoa que estava do meu lado, agora eles vão voltar a falar, porque a dona saiu, não deu outra. Ato seguinte, a falação voltou. Eu falei, agora eles podem falar à vontade, que agora é só carcaça mesmo, não tem problema nenhum. E ela voltou para o hospital. Então, você vê como é que é sério isso. E a gente fica assim, a mamãezinha foi para o céu conversar com Jesus, com Deus, onde cada caso é um caso. E esse caso eu acompanhei ele muito, porque eu fiquei assim, ela ficou internada uns 10 dias. E nesses 10 dias eu acompanhei dia a dia a evolução. Ela deu um tumor no cérebro, sabe? Ela foi sacar um dinheiro no caixa eletrônico, quando ela estava fazendo algo, a senha, né? Ela não conseguiu mais. Aí ali ela já entrou no processo e acabou, né? Que ela não voltou. Então, vamos continuar, né? Assim, Ele estava sob forte excitação, claro, ele estava arrumando energias. Oi. tem mais uma pergunta que foi feita pela Cristina Salgado aqui no chat. Cristina está caladinha, fica só ouvindo, né? Igual assim, aquela que fala assim, vamos ver onde ele vai falar bobagem. Ela perguntou assim para você, num caso como esse, em que o corpo está no velório e o espírito está no hospital, em caso de cremação, o cuidado seria o mesmo? No caso de cremação, eu jamais vou dar autorização para cremar meu corpo. Eu não quero viver essa experiência, não. Agora, vamos seguir a Emmanuel, né? A Emmanuel fala 72 horas, no mínimo, né? 72 horas. Só que hoje os crematórios quase estão fazendo a mesma hora, né? Então, deve ser. É claro que tem muita proteção, sabe, Cristina? É evidente que esses espíritos que desencarnam, eles têm o mentor deles, né? Ou a mentora que vai ali dar toda a ajuda. Mas, se esse espírito ainda estiver ligado por feixes, né? Ali o corpo físico provavelmente vai ter alguma coisa. Eles não comentam isso com a gente para não assustar, mas eu imagino que tem assim, sabe? Então, a cremação é assim. A melhor coisa é melhor, muito melhor do que cemitério, não tenha dúvida, né? Mas tem que respeitar um tempo, para a espiritualidade poder desligar, né, esse espírito do corpo. Porque, né, você vê no caso de suicídio, né, que geralmente o espírito fica ligado ao corpo até o fluido vital acabar.
Já pensou o que é uma cremação de um suicida? Já está sofrendo tanto, e vai sofrer mais ainda. Tá? Não tem, assim, a cremação ela foi usada muito no passado, né? Só que eles faziam uma fogueira e botavam o sujeitinho lá, né? Então, agora já tem esses aparatos todos, né? Ali, aquela coisa toda. Não penso que seja uma coisa ruim, não, sabe? Penso que seja boa. Mas tem que dar um tempo, sabe, Cristina? Não é por 72, menos 72 horas é complicado. Já me ligaram aqui uma vez, né? Meu pai morreu, a gente quer cremar o corpo. Quanto tempo demora? Eu falei, 72 horas no mínimo. Eles falaram assim, nossa, o crematório não vai aceitar isso, não. Aí o que eu posso fazer, né? Aí o coitado... Fala, Cristina. Então, você falou essa questão do tempo e eu achei interessante. Recentemente, o marido de uma amiga minha desencarnou e foi um infarto. Foi fulminante, de manhã cedo e tal, e quando foi 3 horas da tarde, o corpo dele já estava sendo sepultado. Então, não houve, né, aquela coisa assim do tempo mínimo, né, que a gente vê. Inclusive, eu acho até que a Bela pode até fazer algumas colocações, se for o caso, já que é mais da área dela isso, porque a gente, independente das questões tecnológicas, a gente sempre teve essa questão do respeito a um tempo mínimo, né, até por conta de várias questões. Mas esse rapaz, ele faleceu de manhã cedo, 3 horas da tarde, já o corpo já tinha sido sepultado. Então, assim, eu fico pensando como é que fica tudo isso, porque eu não sei em que circunstância aconteceu, tá? Não sei se foi dormindo, ou se ele passou mal, enfim, esse detalhe eu não peguei com a família, eu não tive possibilidade de ir a velório, nada disso. Então, agora, eu fico pensando como é que funciona isso também nesse sentido, porque nós temos as questões tecnológicas que favorecem, né, a confirmação do óbito, da morte cerebral, enfim, todas essas questões, a gente sabe que a gente tem isso. Mas tem as outras questões também, né, que a gente conhece, então eu acho que fica meio complicado algumas coisas. Hoje em dia não se respeita mais esse tempo. Eu estava até pensando aqui, porque um desejo meu, assim, desde cedo, é que quando eu desencarnasse, que eu pudesse doar os meus órgãos. Eu sempre quis ser doadora, para poder, né, ajudar outras vidas quando essa veste não me servisse mais. Só que também na doação de órgãos é muito rápido, né? A pessoa desencarna, você já tem que retirar. Então... Mas, Bela, sabe o que eu penso de doação de órgãos? Por exemplo, eu participei de uma doação de órgãos, eu vi eles retirarem a retina, né, e para passar para uma outra pessoa. Eu achei maravilhoso aquilo, porque era muito, não existia como existe hoje, essa campanha de doador de órgãos. Aquela pessoa doou porque ele foi muito altruísta, né? Então, existem casos de doador de órgãos que a espiritualidade anestesia a pessoa, e ele não percebe, não sente a dor. Tem uma anestesia espiritual, né? E ela, assim, a pessoa ela pode estar até ligada ao corpo ainda não terminou a ligação do corpo, mas o ato é tão nobre, né? Que há uma anestesia para a pessoa não perceber, não sentir. Sabe? E nesse caso, eu acho que tem 2 questões, né? Quando a pessoa autoriza, que é uma manifestação de vontade dela, que ela ser doadora, mesmo que a gente tenha essas outras implicações de desligamento de todos os fios, tal, não sei o quê, é uma vontade dela. Então, ela tem consciência de que isso vai acontecer com o corpo dela. A outra questão é quando a família autoriza. Isso. Entendeu? Aí eu acho que a gente tem 2 questões aí diferentes, são duas formas de pensar diferentes com relação à questão da doação de órgãos, né? A minha colocação em relação a esse tempo, né? Porque uma coisa é eu autorizar, outra coisa é meu filho autorizar a minha revelia. Mas mesmo assim, se a pessoa tiver méritos, né? Aí, nossa, a proteção é muito grande, porque pela nobreza do ato, sabe? Então, é um ato de nobreza, não há dúvida que é. Você vai ajudar uma outra vida, né? Uma outra situação, é um ato muito nobre. Então, a espiritualidade, com certeza. Agora, uma coisa que precisa a gente ter bem em mente é o seguinte, nessas questões, cada caso é um caso, né? A gente tem que analisar o caso em si, sabe? Então, se você
desencarna uma pessoa, alguém pergunta, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo? Então, vamos tentar analisar o caso, fazer uma prece, né? Pedir orientação espiritual para poder ver o que a gente pode orientar de melhor possível. Por quê? Porque o espírito está muito próximo ainda, ele não desencarna e vai. Você vê nesse caso aqui, estava lá numa região ainda muito próxima da Terra, muito próxima da crosta, né? Eu tenho um livro psicografado, vocês talvez não, acho que a Simone tem esse livro, Entre a Dor e a Luz, né? Que o espírito desencarna, ele vai para uma colônia na cidade que ele desencarnou. Né? Ele desencarnou de apneia, se não me engano, aí ele vai para uma colônia, e não tinha nem condições de sair da colônia. Então, quer dizer, nem condições de sair da cidade, né, dela. Então, assim, creio que, dependendo do mérito da pessoa, ela não vai ter problemas nenhum, no caso da incineração, né, da cremação, e no caso da doação de órgãos, provavelmente, quase todos os casos, eles vão aplicar anestesia. Se o espírito ainda estiver muito ligado ao corpo, porque às vezes não está tão assim. A gente desencarna já, né, acabou, o corpo fechou lá, a sua questão, né? Ele já começa a se libertar rapidamente do corpo. Não sabe aquele caso da dona Adelaide, que está no Obreiros da Vida Eterna? Vocês já leram esse livro? Né, uma senhora que ela mesma faz a desencarnação dela, né? Então, quer dizer, outro nível, né? Um espírito bem inteligente, né? E bem conhecedor do fato. Dionísio falou de Alexandre Bondoso, né? Como nosso grupo. Lembra-se do seu grupo de estudos? Sim. Amigo, desculpa. É porque a gente recebeu pergunta no WhatsApp sobre isso, também a Antonieta tinha levantado a mão. Não sei se ela quer falar. Uhum. Pode falar, Antonieta. Ouvindo o que o Guaraci está falando, é engraçado, né? Como eu sempre falo, o pessoal lá de cima, não sei se é lá de cima, do nosso lado, enfim, eles realmente são muito estrategistas, né? Porque, não sei se é essa palavra, Guaraci, mas eu acho que é uma estratégia incrível, porque o Mário se foi no dia 30 de dezembro, e eu só consegui, né, que ele fosse liberado do corpo, etc. e tal, porque veio primeiro dia do ano, aquelas coisas todas, nada. 3 dias depois. Quer dizer, sabe, eu fico assim, impressionada, que é uma coisa que eu estava já irritada, porque eu queria que aquela situação toda se resolvesse, né? Porque estava angustiante, estava doída, e foi o tempo, o que o Guaraci falou, foram 72 horas depois. Cara, o cara, ele era um abençoado, realmente ele é um abençoado, porque deu tudo certo. E agora, com isso que você acabou de falar, meu coração ficou assim, ó, sabe? Tem entraves que são soluções, né? Nossa, é incrível, é incrível. Exatamente. Oi, Bela, tem mais alguma coisa, Bela? Tem sim, amigo. Falaram assim, como devemos nos comportar em um velório? O silêncio é essencial? Pois é, Bela. Quando eu vou ao velório, eu vou para ver defunto. Impressionante, né? Eu vejo os espíritos tudo ali, é um caso sério. O que a gente percebe no velório, que eu percebo lá, é que a gente tem que ter muita contrição. Então, se eu vou a um lugar desses, eu vou prestar uma homenagem, né? Assim, eu vou a um velório, eu vou prestar uma homenagem, ou para a família, ou para o desencarnante, enfim. Então, eu não posso chegar ali, né, vestido de Papai Noel, né? Eu tenho que chegar lá totalmente entendendo que o momento é complexo para todo mundo, para quem está desencarnando e para quem está ali, né, despedindo daquela pessoa. Então, o melhor comportamento é a contrição, sabe? Chegar mais tranquilo, mais tranquila, né? Cumprimenta, tal. Não fale, por favor, meus pêsames. Definitivamente não fala essa palavra terrível, essa frase terrível. Pêsames vem de pesare, né? Vem de peso. Então, quando eu falo meus pêsames, eu estou jogando mais carga negativa naquela pessoa, que está já sofrida ali, né, pelo processo. Não fale meus pêsames, né? Não fale descanse em paz, porque você pode... Essa palavra descanse em paz, ela tem uma atitude muito passiva. Então, a pessoa pode, o desencarnante ouvindo isso, primeira coisa, ele vai falar assim, morri. Segunda coisa, né?
ele vai ficar assim, agora, eu tenho que ficar aqui deitado nesse caixão, ele pode entrar em paranoia, Léo. Então, fala assim, Jesus abençoe vocês, Jesus dê força para vocês, sabe? Essa é a forma mais necessária. Negócio de meus pêsames, né? Descanse em paz, essas coisas que são clichês, né, de velórios, a gente não deve falar isso. E aí, cumprimentou a família, desejou paz para todos e tal, assenta ali um pouquinho, não precisa ficar armando barraca também lá, né? A não ser que seja muito próximo da pessoa, né? Vai, faz uma visita rápida e vai embora, porque a gente não tem muita condição emocional para ficar num lugar desse por muito tempo. Aí começa a falação. A gente fala para se defender. Você começa a pegar as frequências do ambiente, aí, quando o médium é um médium equilibrado, que ele sabe o que está acontecendo, ele se vira. E quando não é? Então, ele começa a defender. Como é que ele defende? Falando, e aí ele entra numa situação ruim para o momento. Então, assim, chegou, fez lá o seu momento lá com a pessoa, estipula, vou ficar lá 1 hora, por exemplo. Então, naquela hora, você já vai preparado para ela. E quando a pessoa vai ficar para o sepultamento, que a gente fica, né, até o final. Então, entenda que naquele momento não pode ser conversa. Se conversar, conversa coisas boas. Se forem relacionadas ao desencarnante, coisas boas. Sabe? Para que, sempre relembrando coisas boas que ele tenha feito, para evitar transtornos, né? Porque a pessoa pode ir lá, sabe, num velório desse, e trazer o sujeito para casa. Então, tem que tomar esses cuidados. É um momento difícil, mas que a gente tem que viver, né? Faz parte do social, faz parte do fraternal, né? Então, nós temos que fazer, mas temos que saber fazer. Não adianta eu chegar, por exemplo, lá na hora que a Simone vai dar uma aula de inglês, eu falo assim, Simone, sai daí que eu vou dar aula de inglês. Vai ser um desastre, né? Então, quer dizer, eu tenho que saber o meu lugar, tenho que saber a minha condição, né? Onde eu estou. Perfeito, amigo. Sempre maravilhosas colocações. Teve uma outra que foi quando a gente falou sobre doação dos órgãos, que falou assim, autorizei a doação dos órgãos do meu filho. Ele vai pagar por algum erro meu, se for um erro não esperar o tempo certo? Não entendi, mas ela doou os filhos? Ela autorizou a doação de órgãos do filho dela. Se ele vai pagar por um erro dela, se o erro... Não, de jeito nenhum. O ato é nobre, sabe? E esse filho dela, com certeza, né, teve toda a proteção. De jeito nenhum, não pode pensar isso não. Foi feito um ato nobre. Imagina a pessoa que recebeu esse órgão, né, como ele está agradecido, né? Então, no futuro vai acabar esse negócio de doação de órgãos. Graças a Deus que vai acabar, que vão ser órgãos plasmáticos, né? Vão ser órgãos ectoplasmáticos, né? Então, vai acabar essa história, mas por enquanto ainda é órgão. Senão, não tem que pensar isso não. Tá? Os nossos amigos do ciclo perdem a sua presença. Então, vamos adiantar aqui, senão não vai dar tempo. Então, quer dizer, o Alexandre foi lá, conversou com o Dionísio, eu vou te levar lá, tudo bem? Ele ficou muito feliz, pode passar, Simone. Ele ficou muito feliz, nossa, que ventura, que eu vou ver de novo aquela turma toda, né? Mas aí o Alexandre falou, fica tranquilo, né? Não é bom, não é por aí assim, vai chegar de qualquer jeito, né? Então, a nossa amiga Otávia, né, que é a médium principal lá, servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências dos nossos irmãos, tá? Então, aí já está sabendo. Aqui eu coloquei um negócio sobre psicofonia, né, que é o fenômeno mediúnico no qual o médium serve como instrumento pelo qual o espírito se comunica pela fala, através do encontro do perispírito do comunicante com o perispírito do médium, utilizando o aparelho fonador do médium para fazer uso da fala. Gente, vamos falar de novo, vamos voltar àquele assunto. Eu estudo Vedanta, Upanishads, Mahabharata, Bhagavad Gita, eu estudo essa coisa toda. O Espiritismo dá de 1000 a 0. É muito lindo o texto espírita, é muito explicativo. Isso aí você não encontra em lugar nenhum, sabe? São dádivas que vieram pelo Espiritismo, e com certeza virão outras tantas. Imagina o que é Espiritismo. Então, o Dionísio aceitou, né, e tal, agora estou no mundo da verdade, e não devo faltar a ela, porque ele sabia da de comunicação. Através do Otávio, com muitas prevenções, não raro vacilei,
acreditando a vítima. Então, ele fala que, muitas vezes, ele vendo a Otávia ter essas psicofonias, que ele achava que era mistificação, né? Então, agora chegou a sua vez de experimentar, falou Alexandre. E se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe a franqueza dos nossos irmãos encarnados. Caso agora duvidem do seu esforço, é possível que não alcancemos o objetivo. Vejam vocês, 2 planos dialogando. Então, enquanto Dionísio estava aqui no plano, ele duvidava, né? Agora ele está no plano espiritual. Então, agora ele tem que entender se o encarnado duvidar. Então, veja que coisa interessante que é isso. Então, como você dialoga com o plano espiritual, o plano físico, sabe? E vamos ver o que vai acontecer, né? No dia seguinte, com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a morada da médium Otávia, onde Euclides, o benevolente amigo da Veste, nos aguardava. Vamos ver o que está acontecendo na casa dessa mulher, né? A reunião dos companheiros encarnados terá início às 20 horas. Todavia, entre 18 e 19 horas, estarei aqui de regresso a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. Disse Alexandre. Vejam vocês, a mulher, essa senhora, ia ser a mediunidade, ia ser a partir das 20 horas, né? Que era a reunião mediúnica. E aí, durante o dia, a médium já estava sendo orientada, sendo preparada. Veja o que é uma reunião mediúnica, o valor de uma reunião mediúnica, né? Como é que os médiuns são totalmente preparados para aquele momento da reunião mediúnica, tá? Então, recomendou André Luiz que observasse e aprendesse com Euclides as questões preparatórias de uma incorporação. Isso durante o dia. Não era lá na hora, não, era durante o dia. Lá. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor. Nosso irmão Otávio costuma fazer meditações e preces. Então, a atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Você tem um lugarzinho na casa de vocês para fazer essa prece? Vocês têm? Geralmente é bom colocar uma cor violeta, sabia disso? Né? Se você puder pintar a parede de violeta, vai te ajudar muito, porque a violeta é a cor da transcendência, né? Então vai ajudar pra caramba você ter esse lugarzinho. Eu tenho. Eu posso acordar aqui até atrasado, né? Quando o Felipe vai muito cedo para o quartel, eu arrumo tudo para ele e depois assento lá. É muito bom. A gente faz um contato muito interessante conosco mesmo, né? Então, Euclides conduziu uma pequena cozinha onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos, né? Com limpeza, harmonia, né? Mas ela estava pálida e abatida. Então, ele vai dizer que ela é uma excelente colaboradora dos serviços espirituais, mas pela força das provas necessárias à redenção, permanece unida a um homem ignorante, quase cruel. Enquanto o companheiro brutal está ausente nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila, mas quando ele chega, o bicho pega, quer ver? Passa o Simone, por favor. Todavia, enquanto o feliz Leonardo penetra esse pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso no jardim deste lar. Fácil acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei. Não, ele é teimoso nos erros que eles são próprios e tal, ele permite que a mulher vá, mas ela só permite porque a família dele pede, né, para ele deixar ela ir, para ele não criar caso, né, para ela ir. Então, sempre tem uma ajuda desse campo aí. Pode passar, senhora. Eu estou adiantando, tá, gente? Eu estou contando como é que é, porque eu já conheço essa história. Então, a tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávio é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Esse fica falando, por que tem que ter esses casamentos assim, né? Tem muita gente que cai fora, né? Não, mas ali é necessidade, é o momento da necessidade. Não tem jeito, né? Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando graves dificuldades. Tão logo prometi ontem a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso da nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Quer dizer, era um momento bom para todo mundo, ele fica ruim, né? Ele está no domínio das trevas, né? Então, Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume, embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegando mesmo a infligir tormentos físicos. Até bateu nela, né? Isso no dia da comunicação lá do Dionísio.
Então, como sabe, a harmonia não é a realização que se improvisa. E se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médiuns são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Então, ele vai falar que todos esses trabalhos, né, exigem preparo, treinamento, né? E a gente não pode, né, levar uma médium de uma hora para outra de qualquer maneira para uma reunião mediúnica. Então, não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil, né? Então, a André pergunta assim, mas como é uma pessoa tão útil ao trabalho, ela não poderia ser mais feliz? Não ter tanto problema assim dentro de casa, né? Aí ele vai falar, a mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. A rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviços em seus quadros de trabalho e edificação. Então, a gente observa que um médium que tem tarefas, né, no caso aqui, a tarefa mediúnica, ela vai dar uma comunicação, mas qualquer tarefa, ele tem que estar assim, ele tem que fazer com que ele entre em paz, sabe? Que ele entre em uma situação pacificada, porque o que vier de fora não perturbá-lo. Porque pode acontecer isso, né? Ele tem que se cuidar. Ele não tem que exigir do outro que cuide dele. Então, ele tem que estar sempre pronto, sabendo que isso pode acontecer, né? A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Então ele fala, né, que não quer dizer que a mediunidade construtiva deve ser a panagem dos corações algemados à dor. Isso não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. É o caso da gente não reclamar da vida. Sabe? Não ficar reclamando. Ah, tá difícil. Nossa, tá difícil. Mas Deus dá um jeito. Nossa, eu já tive tantas provas disso, né? Deus dá um jeito. Tá? Dona Otávia, em seu quarto, pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa. Estava orando, né, pedindo proteção, né, porque naquele dia, seria uma comunicação do Dionísio, que era um recém-desencarnado e amigo da turma lá. Vamos ver o que a espiritualidade vai fazer para resolver isso, né? Aos poucos, sob a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo. Gente, isso é fantástico. Ela estava em casa, já estava ligado fluidicamente, né, para a comunicação da noite. Está vendo quando André Luiz fala no livro Desobsessão, que ele dá aquele monte de conselho, né, para o médium que vai participar da reunião, que tem que se preparar, essa coisa toda. Então, se você é um médium de psicofônico, por exemplo, e vai ter uma reunião mediúnica, nossa, essa preparação é muito antes, é em casa, durante o dia, né, é com muita tranquilidade, porque a reunião mediúnica é um dos pontos mais maravilhosos da doutrina espírita, a reunião mediúnica. É linda a reunião mediúnica, com toda aquela simplicidade da reunião mediúnica, né? Ela é muito linda. Eu vivi isso mais de 20 anos. Eu participei de reunião mediúnica, nossa, eram momentos muito lindos. Aí tá, né? O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia com todas as suas energias mentais, organizando um ambiente favorável para o serviço da noite. Então, Dionísio começou a falar das suas necessidades. Antes de estar fazendo a comunicação lá no centro, eles já estavam conversando. Entendeu? Mentalmente já estavam naqueles comentários, né? Buscando ver como é que seria a adaptação da ideia dele, Dionísio, para a melhor captação da médium Otávia. Então, já estava sendo feita essa preparação. É isso que acontece. Às vezes, quando eu vou psicografar alguma coisa, sabe, que o Felipe está me amolando aqui, eu só falo com ele assim, Felipe, tem gente aqui, dá um tempo. Aí o Felipe já sai embora, já dá um jeito, afasta, porque senão pode, se a pessoa está num processo desse, ele tem que estar atento, ele tem que estar tentando entender, né, a corrente de pensamentos que está vindo para ele,
porque senão ele distorce tudo, ele vai escrever coisa boa, porque a gente vê muito livro espírita psicografado com coisas erradas por causa disso. Que o médium não consegue capturar aquilo com clareza e ele escreve aquilo que ele pegou, né? E não faz um filtro, né? Aí a gente, nossa, eu já li cada coisa, hein, de livros espíritas que assustadoras, né? Eu tinha livraria, né, gente? Eu lia muito livro lá na livraria. Nossa, tinha coisa lá de assustar. Então, ele viu, né, a interesse da extensão, você vê com interesse a extensão da fronteira vibratória que nos separa dos espíritos encarnados, né? Porquanto, em nos achando ali, em frente de uma organização mediúnica adestrada, precisávamos iniciar o trabalho de comunicação como quem estivesse muitíssimo distante, vencendo devagarzinho os círculos espessos da resistência. Então, esse negócio disso ter acontecido, né, dele estar lá na colônia conversando com ela, a física quântica chama isso de não local, né, comunicação não local. E a mediunidade, ela vence todos esses obstáculos para a gente receber realmente essas comunicações desses espíritos. Às vezes a gente conversa com o espírito e ele não está presente no nosso ambiente, e a gente conversa com ele. Né? Por quê? Porque era essa comunicação distante, não local. Então, Leonardo, como você sabe, irei hoje à reunião, saindo, isso aí ela conversando com o marido dela. Otávio, o homem chegou lá todo, né? Então, eu vou hoje à reunião. Ele falou, o quê? Você não vai de jeito nenhum. Ele estava cheio de bebida, né? Você não vai de jeito nenhum, hoje não vai, não. Pronto. Aí o André falou, e agora, né? Como é que faz? Aí ele falou assim, já previ essa ocorrência. Os espíritos já sabem, vai ser muito legal, né? Eles já estão lá na frente, né? Então, uma das nossas irmãs pedindo uma das nossas irmãs trouxesse aqui uma tia do bulhento Leonardo que intercederá a favor dos desejos. Então, uma tia encarnada, né? Que ela vai chegar, né? Junto com um espírito amigo para conversar com ele. Então, vamos lá ver o que ela fala. Em breves minutos, uma entidade desencarnada muito simpática penetrava o interior acompanhando uma velha senhora de semblante acolhedor e risonho. Essa mulher aí, não queria encontrar com ela, não, porque ela é brava que só, sabe, o Rodrigo? Nossa, ela é terrível. Se ela chegar aí, você não bate nela, não, porque ela é brava que dói. Olha o que ela fala. Ainda bem que a luta do dia terminou, disse a respeitável matrona, dirigindo-se à médium, né? Depois das primeiras saudações. Vim até aqui para irmos juntas. Ela não está perguntando se ele vai deixar. Eu vim aqui para ir junto com ela. Já começa assim. Ora, minha boa Georgina, hoje eu não posso. Aí ela estava falando. Leonardo está indisposto e pretende recolher-se mais cedo. Você, Otávio, tem compromisso, né? Você tem que ir e tal, essa coisa, falando com franqueza, né? Aí o que ele vai... em seguida levantou-se, tocou os ombros do Leonardo, né? Que estava todo derramado lá no divã, e falou com franqueza, meu filho, que você se regale em prazeres e adie a sua realização espiritual por imprevidência e má vontade, eu não posso impedir, mas advirto, quanto aos deveres da sua mulher em nosso núcleo de iluminação, pedindo-lhe não se interponha entre ela e os desígnios superiores. Pronto. É desse jeito que a mulher falou com ele. Mesmo não aquela carinha de pedinte, né? Não lhe impeçam agora o serviço divino. Poderia insurgir-me contra você, induzindo a resistir, mas prefiro avisá-lo de que a sua atuação contra o bem não ficará impune. Então, ela já deu uma ameaçazinha para ela, né? Então, para ele. Aí ele meditou e tal, e falou, tudo bem, vá, mas só vai com você. Só vai porque você está aqui, né? Então, foi tranquilo, resolveu o problema, né? Eles fizeram um trabalho, o Euclides já sabia, ele já sabia que ele ia ter problema, ele já acionou um espírito desencarnado, que é amigo da tia dele, que trouxe a tia para casa, que falou lá com ele e resolveu o problema. Então, você vê, se fosse acontecendo aqui conosco, a gente achava assim, nossa, a providência divina, né? A gente fala muito isso, a providência divina que se fez, né? Não, há um trabalho, gente, há uma ação, há uma estratégia. Tá? Então, eles não fazem de qualquer jeito, não. Então, às 20 horas, né, o pessoal já estava lá para começar, e foi iniciado, né, a prece do companheiro, aquela coisa toda, né? Então, mais uma vez, contemplava admirado o fenômeno luminoso da epífise, que é a glândula pineal, e que acompanhava o valioso trabalho de Alexandre na técnica de preparação mediúnica, reparando que ali o incansável instrutor
se detinha mais cuidadosamente na tarefa de auxílio a todas as células do córtex cerebral, os elementos do centro de linguagem, as peças e os músculos do centro da fala. Então, não é de qualquer jeito que a coisa acontece. Então, ele foi lá, resolveu todas as questões do córtex cerebral para que a fala pudesse fluir com tranquilidade. Então, terminada a oração, levado a efeito o equilíbrio vibratório do ambiente, aí a Otávia foi cuidadosamente afastada do veículo físico, né, em sentido parcial, aproximando-se de Dionísio, que também parcialmente começou a utilizar essas possibilidades dela. Daí a epífise, né, que é a glândula que fica aí no hipotálamo, que facilita, né, ou que por meio dela essas comunicações se operam. Pode ir. Otávio mantinha-se a reduzida distância, né, mas com o poder de retomar o corpo a qualquer momento, no impulso próprio. Tal. Aí o Dionísio conseguia falar de si mesmo, mobilizando, no entanto, potências que não lhe pertenciam, que deveria usar cuidadosamente. Até então, ele era aquele que dava a passividade. Agora ele vai falar, comunicar. Então, ele tem que saber como lidar com aquilo que não pertence mais a ele, né? Então, André falou, reconheci que o processo de incorporação comum era mais ou menos idêntico da enxertia de uma árvore frutífera, né? Então, a planta estranha revela suas características e oferece seus frutos particulares, mas a árvore enxertada não perde a sua personalidade e prossegue operando a sua vitalidade própria. Então, ele faz a comparação da árvore, né? Que a árvore, mesmo com a enxertia, ela produz, né? Bom, aí ele começa a falar, né? A partir dela, e o André Luiz está falando, né? O crescimento mental, fortaleza de receptividade, não poderia o comunicante revelar os caracteres de si mesmo perante os assistentes, e é o processo da comunicação, que é muito assim, particular. Então, se eu desencarnar e for comunicar com vocês, tá, eu vou ter o meu modo particular e tenho que obedecer o médium, né, as condições do médium. Então, talvez eu chegue falando de uma outra maneira, né, porque eu tenho que obedecer a potencialidade do médium, ou para cima ou para baixo. Por isso mesmo, logicamente, não era possível isolar por completo a influenciação de Otávio. O médium participa, não tem outro jeito. É o tal do animismo e da mediunidade. Não tem jeito, o médium participa. Porque se não participar, ele não dá base para o comunicante. Isso é um estudo muito interessante que eu estou desenvolvendo a respeito das bases do inconsciente. Então, se o médium não der essa base, a casa física era o seu templo, que urgia defender-se contra qualquer expressão. O espírito toma conta do corpo dele, a verdade é essa, né? Nenhum de nós, os desencarnados presentes, tinha o direito de exigir mais afastamento. Depois de falar quase 40 minutos, dirigindo sua família aos colegas de lutas humanas, Dionísio despediu-se, repetindo tocante oração de agradecimento que Alexandre ditou comovente. Nosso concurso decorrera com absoluta harmonia. Agora vamos ver o que aconteceu com os encarnados, né? O que vocês acham que aconteceu? Essa trabalheira toda, essa coisa de atender um pedido que é meio intempestivo, mas foi atendido, vamos ver o que dá agora. O manifestante ofereceu os possíveis elementos de identificação pessoal, mas a pequena congregação de encarnados não recebeu a dádiva como seria de desejar. Interrompida a concentração mental com o encerramento, iniciaram suas apreciações, verificando que 4/5 dos assistentes não aceitaram. 4/5 não aceitaram a comunicação do Otávio. Não achou que fosse ele. Somente a esposa dele, né, e alguns raros amigos sentiram lá efetivamente a palavra viva e vibrante. Os próprios filhos internaram-se pela região da dúvida e da negativa. Interpelado por um dos companheiros, expressou-se o mais velho: impossível, não pode ser meu pai. Se fosse ele, o comunicante teria naturalmente comentado nossa difícil situação em família. Ou seja, eu quero que o desencarnante fale aquilo que eu estou vivendo, o desencarnante não veio para isso, ele não está mais nesse mundo. Essa coisa agora pertence a quem ficou aqui. Outros dos filhos de Dionísio juntou levianamente. Não acredito em semelhante manifestação. Se fosse o papai, teria respondido às minhas interrogações íntimas. Será que no outro mundo os pais não mais recordam do carinho devido aos filhos? Como é que distorcem tudo, né? Esse homem, tadinho, estava recém-desencarnado e não tinha saído dessa condição de receber nessas influências, de responder o pensamento do filho.
Um amigo, tocado de cientificismo, afirmava solene: não podemos aceitar a pretensa incorporação de Dionísio. Otávio reconhece todos os pormenores da sua vida passada, permanece quase que diariamente em contato com a família, e o espírito comunicante não revelou particularidade alguma pela qual pudesse ser identificado. Tudo dentro do prisma deles, né? Então, o comunicante fez o que pôde, a espiritualidade fez o que pôde, a Otávio fez o que pôde, mas tinha que ser do jeito deles. Dentro do, como diz o Carlos Drummond, né? Dentro do meu capricho, da minha ilusão, né? Da minha ignorância, que tem que acontecer. Se não for dentro disso, dentro da minha bolha, eu não acredito. Outro disse: o problema da mediunidade é questão muito grave na doutrina. O animismo, tá vendo? Falando de uma coisa que eles nem sabem o que é. O animismo é uma erva daninha em toda parte. Nosso intercâmbio com o plano invisível está repleto de lamentáveis enganos. Quer dizer, foi assim, uma tentativa frustrada, né? E não aconteceu o que era de se esperar. Não acredito na veracidade da manifestação, afirmava em voz baixa uma senhora relativamente moça, dirigindo-se ao marido e às amigas. Afinal de contas, a comunicação primou pela banalidade, nada de novo. Aí são aquelas apreciações, né, meio que indébitas. Para mim, as palavras de Otávio procederam dela mesma. Não senti qualquer sinal concludente, tadinha dessa média, né? Passando tanto problema em casa, né? Tendo tudo isso, ainda essas pessoas para falar isso lá. Talvez tenha havido alguma perturbação, disse o esposo da mesma senhora. Não nos achamos livres dos mistificadores do plano invisível. Aí, ela virou uma mistificadora, virou mentirosa, virou um monte de coisa. Então, Alexandre percebeu que Euclides acompanhava a cena com justificado desse apontamento, agravado pelas advertências da véspera. Euclides acompanhou a médium até sua casa. Não se admire, André. Nossos irmãos encarnados padecem complicadas limitações. Mostrou a fisionomia confiante, mostrando, né, fisionomia confiante, ele disse: além disso, como você observa, a maioria tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido. É o que a gente é mesmo, né? E nossos amigos da crosta comumente criticam em demasia e sentem muito pouco. Estimam a compreensão alheia, todavia raramente se dispõe a compreender os outros. Mas o trabalho é uma concessão do Senhor e devemos confiar à providência do Pai, né? Todos nós temos o direito de duvidar. Quase todas as pessoas terrestres que se valem da nossa cooperação se sentem no direito de duvidar. É muito raro surgir um companheiro que se sinta com o dever de ajudar, concluiu Alexandre. Às vezes, a dúvida te faz perder o que você poderia ter, né? Então, gente, veja bem, foi uma coisa assim muito complicada essa comunicação, que foi uma coisa, digamos, rotineira, uma comunicação mediúnica, mas ali se tratava de um antigo companheiro deles, né? E eles não foram felizes nas apreciações da comunicação. Sabe? Isso é muito interessante, porque você imagina, até o Chico Xavier foi e é, né, vítima disso aí. Eu vejo pessoas hoje falando que André Luiz estava errado, que não sei o quê, a gente vê umas bobagens dessas, né? Outro dia eu tenho um rapaz aqui em Juiz de Fora, que ele começou a se projetar muito na palestra a nível nacional, né? Assim, muito falado e tal. E depois ele fez uma publicação no Facebook que eu não achei pertinente a publicação dele. Eu cheguei a entrevistar esse moço. Conheço ele, já conversei com ele. E aí, de repente, ele sumiu, desapareceu. Aí eu não sei o que aconteceu com ele. Quando foi semana passada, amanhã vai fazer uma semana, ele deu um seminário numa casa que eu vou muito fazer gravações de rádio, né? Toda segunda de manhã eu vou lá gravar programa de rádio. E aí o rapaz estava me contando que ele falou assim: o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho está totalmente errado. Que, inclusive, historicamente está errado. E ele é professor de história. Aí eu perguntei para o rapaz assim: você não falou nada? O que eu falaria? Eu falava assim: será que não seria a história que está errada, não? Porque a história é escrita pelo ponto de vista do historiador, né?
Será que não é a história que está errada? Porque isso vem do mundo espiritual. Então, você vê, nem o Chico está isento de tudo isso. O que nós temos que fazer é apreciar muito a nossa mediunidade. Até que ponto a minha mediunidade me conduz a coisas corretas. Porque a gente vai ter dificuldade nela, com certeza, né? Muita dificuldade. Tem hora que, às vezes, chega uma informação para mim, eu fico filtrando aquilo há um tempão para ver se aquilo é de fato uma verdade. Então, o médium tem que ter muito discernimento, mas ele também não pode ter medo, né? Ele tem que falar. Quando eu psicografei Tocados por Ele, eu tinha medo. Nossa! Eu falei assim, não, se eu tiver medo, eu não faço um trabalho que estão me entregando. Então, deixa eu falar, deixa eu fazer. E acabou, graças a Deus, que deu certo. Alguma pergunta, Bela? Não? Mas tem uma pergunta, amigo. Então, agora a gente vai para esse final. A gente queria agradecer muito. Os encontros com vocês são sempre muito proveitosos. A gente fica muito feliz de estar aqui junto aprendendo. Muito obrigada. Domingo que vem eu vou estar aí, mas vocês não podem estar comigo. Eu até tinha falado com a Simone, né? Poxa. Que vocês estão com compromisso, né? Vocês estão com compromisso. Mas é porque a Aline está tocando lá no Teatro Maria Pera, lá no Leblon. Ela está tocando lá num show daquela mulher, como é que ela chama? Aquela atriz, esqueci o nome dela. Silvia Bandeira. Silvia Bandeira e o Badu estão fazendo um show com música do Charles Aznavour, e a Aline está sendo a pianista do show, né? Tem um piano e um violino, e ela está tocando piano. E a semana que vem eu devo ir aí para assistir, né? O Badu me chamou também, quer que eu vá lá. Eu conheci o Badu quando eu fui no Rio, e aí eles querem que eu vá lá. Então, provavelmente, domingo eu vou estar aí. Mas é uma pena, né, que vocês têm um compromisso, né, às 4 horas, né? Lá no Grésio mesmo, né, Simone? No Grésio, a gente tem a roda de conversa, né? Então. E depois ela vai tocar de novo num outro show, dia 20... Não, no princípio de outubro. Esse também eu vou estar, porque eu vou estar no Quintino, numa terça-feira. Na segunda eu estou no Quintino. Aí vai dar. Depois eu passo o dado para vocês. Pra gente. Vocês podem ir, né? Esse já é um show não é um show sobre Portugal e Brasil. Esqueci como é que era o nome do show. Tá? São músicas ligadas ao fado, né? A música brasileira, com Badu também. O Badu canta muito bem, né? Então é isso. Nós faremos aí, se Deus quiser. Em dezembro a gente vai estar, né? 17 de dezembro, o Guaraci vai estar com a gente. Né? Fazer o encontro com Jesus. Gente, aproveitando, então, já que a Guaraci falou também de domingo que vem, a gente queria convidar vocês para estar presente amanhã. A gente vai ter uma palestra sobre educação e saúde mental com a doutora Márcia Carijó, né, que já foi presidente da ABRAP do Rio de Janeiro. E amanhã da Associação de Psicólogos Espíritas. Mas vai ser amanhã à tarde, Simone? Amanhã e dia 25. A gente vai ter duas... Mas não vai ser transmitido ao vivo, você não pode transmitir, né? Parece que está... A gente grava e transmite depois. A gente não transmite exatamente no mesmo horário, mas no dia segunda-feira a gente sobe para o YouTube. E amanhã de manhã a gente tem o segundo episódio do Lições Espíritas, com o Guaraci, vai ser sobre emancipação da alma. Então, também estão todos convidados, a gente vai passar o link para todo mundo. E esse estudo está muito bacana. A gente está no segundo episódio, mas tem muita coisa maravilhosa aí para a gente estudar. Depois nós vamos falar sobre aborto, sobre pena de morte, sobre eutanásia, né, que são assuntos muito pertinentes, né, que as pessoas precisam ter contato deste assunto à luz da doutrina espírita. Aí nós vamos conversar um pouco sobre esses assuntos também, tá? Tem muita lição boa. Bela, você quer falar alguma coisa? Gente, aproveitando também que o Guaraci citou, nesse domingo que ele vai estar aqui no Rio, no dia 25, o que a gente vai ter é a roda de conversa pela vida, né? Sem ser esse domingo no outro. Então, a gente vai falar sobre a prevenção do suicídio e a valorização da vida. Os convidados são o Valdemir Cruz, que é psicólogo, e a Vanessa Santa Rita, que é voluntária do CVV. Nesse mesmo número de perguntas que vocês enviaram as perguntas anônimas hoje, a gente está recebendo perguntas, vão poder
óbvio, serem feitas perguntas lá na hora da roda de conversa também, é para isso mesmo, para a gente poder interagir. Mas quem quiser mandar alguma pergunta anônima antes do encontro, fiquem à vontade para mandar pelo número, e a gente deve fazer um forms também, mas podem mandar pelo WhatsApp quem quiser, viu? É isso. Agora, tia Mara, fazer a prece final, por favor. Ah, você está na casa da Simone, Novela? Estamos todos. Estamos nós 4 aqui. Legal, muito bem. Aqui tem bastante planta. Hein? Tem bastante quarto. Que Não, hora? tem bastante planta também. É porque a gente comprou algumas plantas para o encontro de amanhã, aí tá cheio de planta aqui. A planta, sim. Sei como é que é. Então, pessoal, agora sim, meu querido, muito obrigada por mais essa tarde, viu? É sempre muito bom passar esses momentos aqui com você. Oi, Gilmara, obrigada. É que a gente não vai poder se encontrar semana que vem, mas em outubro, com certeza, e dezembro, no dia do aniversário da Simone também. Olha que maravilha. E vai ter que ter bolo, né, Simone? Vai ter que ter um bolo bem legal. Com certeza, com certeza. Melhor mês do ano. Comemorando do Rodrigo também, com certeza junto, que vai ter sido antes. Olha que honra da gente. A gente nasceu no mês de Jesus, ó. A gente fica super bobo com isso, né, Rodrigo? Jesus fica feliz da vida, sabendo que faz aniversário com a gente. Não foi isso que eu disse. Eu disse ao contrário, mas ele... Modestos, modestos. Ô, gente, o estudo eu estou tentando ver aqui qual é o dia certo de outubro que vai ter esse show, eu já me perdi. Vai ser no dia 11 de outubro, na terça-feira, tá? Que vai ter o show do Portugal-Brasil, gente, Ibero-Brasileiro, uma coisa assim, que vai ser o show, né, dia 11. Aí já me deu até o nome do teatro, mas eu não guardei. Aí, se vocês puderem, seja no dia 11 de outubro, a gente Já encontrar vamos lá. programar aqui. Né? Passa pra frente. Eu não sei. Então, gente, vamos fazer a nossa prece final. Vamos elevar os nossos pensamentos com muita gratidão por esses ensinamentos que o Guaraci trouxe hoje, com tantas reflexões necessárias, que a gente possa fazer muito bem uso do que foi falado aqui hoje, com todos esses exemplos, possamos colocá-los em prática no nosso dia a dia, que a gente tenha consciência das nossas responsabilidades, que a gente saiba que de pouquinho em pouquinho a gente consegue caminhar, que a gente não desista, que a gente se fortaleça sempre na fé, no amor e na caridade. Agradecemos a espiritualidade amiga, ao Mestre Jesus, a Deus nosso Pai. Possamos ter uma semana iluminada, possamos continuar reforçando a nossa fé, o nosso amor e o nosso caminho na paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Excelente semana. É no Teatro Prudential, não sei se você conhece. É o Prudential, é onde era o Teatro Manchete. Onde que fica? Qual bairro, Antonieta? Ali é Glória Flamengo. Ah, tá. É Prudente, então é isso aí, no dia 11 de outubro. Tá? Onde era Bloco mesmo, né? Aquele prédio era Bloco Editores lá, para a TV Manchete. Exatamente. Ah, eu sei onde é, eu sei onde é, eu já fui lá. É Flamengo, na realidade é Flamengo ali. Uhum. Bom, agora sim, mais uma vez, obrigada. E um beijo a todos vocês. Até amanhã. A maioria de vocês. Nós estaremos juntos até amanhã. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Tchau, Guaraci. Obrigada, Guaraci. Obrigado, Guaraci. Obrigada, Guaraci. Obrigadão a vocês. Tchau.